Muito bom dia, bom sábado para vocês, pessoal. Como é que vocês estão? Eu vou começar essa live aqui já chutando com uma frase que vai trabalhar o nosso tema de hoje. A maneira como você se percebe é a maneira como você se comunica. Toma essa. A maneira como você se percebe é a maneira como você se comunica. Vão entrando aí, pessoal. Vamos esperar alguns minutos. Live surpresa, live do nada. Acabei de fazer uma live agora há pouco na rede vizinha. E vim trazer esse assunto para cá também, porque eu considero que é um dos assuntos mais importantes na oratória. É um dos pilares que eu trabalho com os meus alunos, que é sobre mentalidade do orador. Vão entrando aí, pessoal. Hoje eu vou falar sobre mentalidade do comunicador. Trabalhar sua mentalidade é fundamental para que você se comunique bem. Não adianta nada eu te ensinar diversas técnicas de oratória, como se portar, trabalhar minha comunicação não verbal, se você não tem uma comunicação mental ajustada. O que os bons comunicadores têm de diferente? O que os bons comunicadores fazem para se comunicar bem, para serem percebidos como persuasivos, convincentes, tem uma diferença entre eles e é sobre esse ponto que eu vou falar hoje aqui nessa live. Então já vão entrando. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à live. Live surpresa do nada, mas quem estiver aqui vai aproveitar bastante. Vocês vão entender muitas coisas sobre comunicação e a maneira de se portar, de se comunicar, de se enxergar no mundo. Faz tempo que eu não faço uma live aqui, pessoal. Pelo menos aqui no Instagram faz um bom tempo que eu não faço essa live. Então já vão me comentando de onde vocês são, de que estado vocês falam, qual é o lugar que vocês estão falando, para a gente poder começar. Olá, Lohane, tudo bem? A Lohane já fez parte ali da minha turma de oratória. Me diz aí, de que lugar vocês estão falando? É daqui de Brasília mesmo? Eu sou de Brasília. É de Brasília? É de alguma outra região, de algum estado? Professor, eu sou internacional, professor. Eu moro aqui nos Estados Unidos, eu moro em outro país. Vamos lá, se eu tenho algum aluno aqui do exterior. Hoje eu vou falar para vocês sobre mentalidade do orador. Vamos comunicar sobre isso? Vamos falar sobre esse ponto? Vou esperar só uns minutos aqui, enquanto o pessoal vai entrando. O Instagram está notificando aí os meus seguidores. Pleno sábado, 11 da manhã, professor. O senhor você coloca uma live dessa aqui, plena 11 horas? Sim. Eu já comecei essa live falando sobre uma pancada que eu recebi há muitos anos, quando eu era bem tímido e travado. A maneira como você se percebe é a maneira como os outros te enxergam. Anota esse ponto. Olá, Rogéria, aluna da minha turma, hein? Rogéria tá aqui, tá arrasando também, tá fazendo as dinâmicas, as atividades. Parabéns por fazer parte da turma. Inclusive, em breve eu vou abrir vagas para minha nova turma de oratória. A Rogéria já está participando aí, ela já sabe como é, sabe como são as práticas. Pessoal, a maneira como você se percebe é a maneira como você se comunica. Eu quero começar assim. Oi, Rogéria! Feliz em ter você aqui. Eu tô falando aqui pro pessoal, Rogéria. Me deu na cabeça de fazer essa live aqui agora, 11 da manhã de um sabadão. Tem gente que está preparando almoço, sei lá, tem gente que está em evento. Acabei de vir de uma outra live de outra rede, que a gente não pode ficar citando aqui, mas eu vim de uma outra live de outra rede e me deu vontade de compartilhar isso aqui com vocês. Oi, Lohane. E eu vou compartilhar esse conteúdo. Oi, Cá, tem que estar cheio de aluno aqui. A Kaline também já foi minha aluna de imersão. Sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje eu quero falar sobre mentalidade do orador. Eu vou passar aqui uns 30 minutos mais ou menos. Um olho no almoço e outro na live. Show! Comendo lá e cá. Come lá, olha aqui, vê a live. Tá perfeito. Mas não se preocupem, tá, turma? Eu que inventei essa live agora, bateu na cabeça. Às vezes eu sou assim, sou meio maluquinho mesmo. Bate na cabeça, eu vou abrir a live, tô com tempo mesmo, vou fazer. Mentalidade do orador. Por que eu quero compartilhar esse assunto com vocês?
Porque se você não tem uma mentalidade ajustada, você não consegue se tornar um comunicador persuasivo. A maneira como você se enxerga, a maneira como você se percebe é a maneira como você se comunica. E para vocês terem uma ideia, olha sobre o que eu vou pontuar hoje aqui. Não tem como fazer aquele aprofundamento, porque eu não vou fazer uma imersão aqui. Mas olha os pontos, os tópicos que eu vou trabalhar. Inclusive, eu anotei os tópicos aqui à caneta. Ó. Primeira dica de oratória para quem está aqui. Quem já é meu aluno já sabe. Tenha um esqueleto. Tenha um esqueleto da sua fala. Não confie na sua mente. Você precisa dominar o seu conteúdo, mas você precisa ter um esqueleto para organizar o seu pensamento. Tem muita gente que tem vergonha de ter um roteiro. Tem gente que tem vergonha de ter algo anotado por pensar assim, eu não sou um bom comunicador se eu tiver um roteiro. Galera, boa parte dos discursos do Obama, para vocês terem uma ideia, tudo foi lido no teleprompter. Ele tinha teleprompter constantemente para ler o roteiro. E você quer se comunicar sem ter um roteiro? Não dá não se confia 100% na cabeça não. Nós temos aqui PR Anderson, Pastor Anderson? Seja bem-vindo, pastor. Se for pastor, geralmente PR é pastor, né? Então vamos começar. Olha os tópicos que eu trouxe aqui para vocês. Comunicação interna, 3 percepções, finja até se transformar, já vocês vão entender isso. E ousadia, são os tópicos que eu trouxe para a aula de hoje. Hoje eu vou trabalhar a mentalidade do orador. Porque não adianta eu ensinar técnicas de oratória para vocês, técnicas para se portar bem, para falar bem em público, essa comunicação não verbal, se você não tem a mentalidade ajustada. Quando você não tem uma mentalidade de autoconfiança para falar em público, dificilmente as pessoas compram a sua ideia. Eu até citei em outra live agora há pouco, pessoal, que o Joel J, não sei, alguém aqui conhece o Joel J? Já ouviu falar dele? O Joel J, ele disse o seguinte uma vez, que comunicação tem cheiro. Comunicação não, confiança tem cheiro. Quando você é uma pessoa realmente confiante, que confia no seu conteúdo, confia naquilo que você sabe, as pessoas sentem isso e compram essa ideia de você. Às vezes até antes mesmo de você abrir a boca para falar. Então a confiança tem cheiro, guardem isso com vocês. Rony, mas eu ainda não tenho essa autoconfiança, como é que eu vou trabalhar? Vamos ver alguns pontos aqui, alguns critérios? Olá pessoal, vamos entrando aí para a live de hoje, live surpresa, é live surpresa. Então quem for entrando aí e quiser participar dessa live, fiquem à vontade. Primeiro ponto, para você ter uma boa mentalidade de um bom comunicador. Comunicação interna. O que você se diz o tempo todo? Como é que você se enxerga? Quando as pessoas falam com você, qual é a maneira que você se percebe? Você já trabalhou aqui seu coração? Vamos ser um pouco profundo aqui, já trabalhou aqui o seu coração, sua percepção? Quando você se olha no espelho, como é que você se vê? Quais são as coisas que você se repete diariamente? Quando você não trabalha essa comunicação interna, é muito difícil você ser um comunicador confiante para os outros. Como é que eu vou confiar? Olha só. Como é que eu vou confiar de falar a minha informação, a minha comunicação para outras pessoas se nem eu confio naquilo que eu digo? Quem é vendedor aqui, pessoal? Eu sempre digo assim, todo mundo é vendedor. Mas eu estou perguntando do seguinte, que trabalha mesmo direto com a venda direta. Quem já trabalhou com venda direta aqui vai entender algo que eu vou falar agora. Eu já trabalhei muito tempo com venda direta, venda de porta em porta, vendendo cursos. Antes mesmo de ser professor de oratória, eu vendia cursos de oratória também. E tem um ponto que ele é fundamental que a gente pode trazer aqui para a comunicação e oratória. Quando você não confia no produto, não adianta. A pessoa sente isso. Quando você não confia na transformação do produto ou do serviço, você transmite isso para a pessoa que vai comprar. Então, todas as vezes que eu trabalhei com venda, principalmente a venda direta de porta em porta, gente, quando eu ofereci um produto ou um serviço que eu não confiava, eu não vendia ele, era difícil de vender. E quando vendia, eu acho que era porque era milagre de Deus mesmo. Deus estava com dó de mim e falava, vou te oferecer alguém que se você falar qualquer coisa, ele compra. Porque quando eu não confiava no produto, no serviço, na transformação que ele causava na vida do cliente, eu não conseguia vender. Agora, quando eu confiava, eu internalizava, eu entendia, dominava sobre o produto, eu tinha plena convicção de que aquele produto, serviço ia transformar a vida da pessoa,
Eu era muito autoconfiante. Eu já chegava lá, ó, com a cabeça erguida, contato visual, comunicação confiante, porque eu confiava no produto. Agora vamos trazer isso para a oratória? Você é o produto. Na oratória, você é o produto. Agora me diz aí, você confia em você? Você confia na sua comunicação? Confia que o que você fala vai transformar a vida do outro? Se você não confia, é difícil você vender essa ideia para outra pessoa. Se está fazendo sentido para você, me responde aqui. Rony, faz total sentido. Você é o produto na oratória. Se você não confia em você, no poder da sua palavra, no poder da transformação que você leva para o outro, você não vai conseguir vender, você não tem autoconfiança. Então a comunicação interna, ela é fundamental para você ser um comunicador confiante. A maioria das pessoas que você vai conhecer, pergunta para ela. Aquela pessoa que é uma excelente comunicadora. Pergunta para ela sobre confiança em si mesma. Ela confia nela. Ela confia na mensagem que ela tem a transmitir. Pessoas que não confiam em si mesmas, no produto que oferecem, na mensagem que oferecem, elas não têm autoconfiança para vender isso. Ah, Rony, mas o que eu falo é óbvio. Não é. Tem muita gente que cai no erro da obviedade. O que é o erro da obviedade? Ah, se é óbvio para mim, é óbvio para todo mundo. Quem já caiu nesse erro aqui? Se é óbvio para mim, é porque todo mundo já sabe. Ah, não, eu não vou cobrar por isso, eu não vou oferecer esse produto ou serviço, porque é muito fácil de eu fazer, eu consigo fazer ele em minutos e tem gente que leva horas. Não, se eu faço em minutos, então outras pessoas fazem em minutos também. Mentira! Hoje, para mim, é muito tranquilo eu subir num palco e falar para as pessoas. Pega o microfone agora, Rony, um tema aí de bate-pronto, te chamaram agora para falar, eu estou preparado, eu vou falar. Só que tem muitas pessoas que travam, elas não conseguem fazer isso. E aí eu olho para mim e penso o seguinte, bom, se é fácil para mim, então eu não vou ensinar para os outros, porque é fácil para os outros também. Isso é uma mentira, é um mito da obviedade. Já que é óbvio para mim, é óbvio para o outro. Não é, galera. Vamos concordar aqui. Quem é que tem coragem agora de abrir uma live como essa aqui e mesmo sem o medo do julgamento, ir lá e fazer? Mesmo com medo do julgamento, na verdade. Vai lá e faz. Não é todo mundo. Não é todo mundo que tem essa facilidade. Então, como eu vejo que eu tenho facilidade de abrir essa câmera e fazer essa live, aí eu fico pensando assim, é fácil para todo mundo. Não é. Então já tira esse mito. Já tira esse mito de que a sua mensagem não é importante. A sua mensagem importa. A sua mensagem vai transformar a vida de outras pessoas. Eu não teria ainda. Que bom que você colocou o ainda, Lohane. Eu gostei. Que bom que você colocou o ainda. Porque você vai ter coragem. Recebe aí. Já recebe a minha profecia para você. Você vai ter coragem. Com as técnicas certas, o acompanhamento certo. Eu te espero numa próxima turma, hein? Você é uma aluna, já te disse, é uma aluna que tem um potencial incrível na sua comunicação. Mas, pessoal, vamos falar aqui sobre esse ponto da percepção de você. Tem algo que você faz, seja o domínio de um conteúdo, o domínio de uma técnica, ou qualquer coisa que para você é muito simples de fazer e você não fala para os outros porque você acha que todo mundo já sabe? Me diz aí. Ah, Rony, tem coisa assim, tem um conteúdo que eu domino, ou tem coisas que eu faço, não precisa ser algo absurdo, pessoal, é algo simples. Quer um exemplo? Eu comecei a fazer lives lá na outra rede, e eu não sabia como abrir a live para fazer lá. Aqui eu sei abrir a live, só que lá na outra rede, eu não sabia mexer. Aí eu fui no YouTube e coloquei assim, como abrir uma live lá no TikTok. Não sei nem se eu posso falar isso aqui no Instagram. Como é que eu posso abrir uma live lá na outra rede? Pessoal, já pensou se a pessoa que sabe fazer isso, ela sabe abrir uma live, ela sabe como mexer nos botõezinhos? Já pensou se ela pensasse assim, se eu sei fazer, o outro já sabe também. E aí ela não grava um vídeo no YouTube para me ensinar a fazer isso, ela está perdendo dinheiro. Ela está perdendo oportunidade de visibilidade. Eu não sei, e é tão simples, eu vou conversar para vocês. É muito simples abrir a live lá na outra rede. E tem uns botõezinhos que eu não sabia, que eu tentei fazer sozinho e não consegui. Quando eu vi um vídeo, não deu nem um minuto de vídeo, eu já comecei a usar os botões. Eu era ignorante naquele assunto e uma outra pessoa que sabia aquilo que era simples,
ela foi lá e me ensinou. Vão entrando aí, pessoal. Essa live é do nada mesmo. Foi do nada aqui, mas eu vou ensinar pontos importantes para vocês de comunicação. Por que eu estou me aprofundando nisso? Porque hoje vocês estão escondendo conhecimento que vocês poderiam estar transformando a vida de outras pessoas. Anota isso. Isso é soco no pulmão de vocês aí. Vocês estão guardando conhecimento que já poderia estar transformando a vida de outras pessoas. Como? Com um vídeo, ensinando alguém perto de você, estar atento a quais pessoas precisam do seu conhecimento. Imagina se esse cara que sabia mexer nos botões da live lá da outra rede, ele falasse assim, não vou gravar vídeo pro YouTube não ensinando, porque todo mundo sabe fazer live, todo mundo sabe mexer nos botões do TikTok. Ou todo mundo sabe mexer nos botões da live do Instagram. Já pensou se ele não faz esse vídeo? Vai perder dinheiro. E aí você está escondendo conhecimento porque acha que todo mundo sabe. E quando você acha que todo mundo sabe, a sua autoestima cai. Eu estou compartilhando algo aqui com vocês que eu vou falar algo nessa live que vai explodir a cabeça de alguém. Só que se eu pensasse assim, como eu já sei, como eu li esse livro, milhares devem ter lido. Como eu sei essa técnica, milhares sabem essa técnica. Não é assim. O mundo não é assim. Então compartilha o óbvio, não cai no mito da obviedade. Se é óbvio para você, tenha plena convicção de que não é óbvio para todo mundo. E você precisa compartilhar isso. Outro detalhe, já falamos aqui, comunicação interna. Trabalha você, trabalha primeiro internamente. Como você se percebe, como você se enxerga, porque isso vai ser refletido na sua comunicação. Gente, não tem coisa pior na vida do que você tentar comunicar uma mensagem para alguém, você não confiando em você. Lembra que você é o produto. Na comunicação, você é o produto. Se você não confia na sua transformação, na sua mensagem, o outro vai sentir. O outro vai sentir essa falta de confiança e aí você não vai vender. Vender o quê, professor? Seu conhecimento. Vender o seu serviço, vender a sua ideia. Tudo é vendas. Então trabalha essa comunicação. Agora eu vou dizer outra coisa aqui. Olha esse ponto que eu anotei. Alguns alunos aqui que já participaram da minha primeira aula já sabem sobre isso. Finja até se transformar. Hoje os cachorros dos vizinhos aqui querem comunicar comigo. Os bichinhos hoje estão latindo. Mas finja até se transformar. O que eu quero dizer com você? Essa frase ela foi dita por uma das maiores especialistas do mundo em comunicação não verbal, em linguagem corporal, a Amy Cuddy. Já ouviram falar sobre ela? Ela é professora de Harvard e ela ensina sobre linguagem corporal. E ela tem uma frase espetacular que ela diz assim, não finja até conseguir, finja até se transformar. Uma pessoa que acabou de entrar na live aqui, o Martim, tem até a foto da pessoa aqui é uma borboleta. Borboleta é o próprio símbolo da transformação. Não finja até conseguir, finja até se transformar. Eu vou explicar essa frase para vocês. Vocês já observaram que quando a gente luta muito para conquistar algo, quando a gente consegue, depois a gente tem um tédio de possuir aquilo? É até o que Arthur Schopenhauer, um grande filósofo, ele falava assim, a vida ela é constantemente a ânsia de ter e o tédio de possuir. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu fico ansioso para conseguir aquilo. Quando eu consigo, eu fico com tédio porque eu já consegui aquilo. Quando a Amy Cuddy fala assim, finja, não finja até conseguir, finja até se transformar. Porque quando você consegue, você cansa daquilo. Passou, já consegui, acabou. Agora, quando você pensa em transformação, a gente está em processo de transformação constantemente. Então você hoje não é uma pessoa confiante. Alguns me disseram aqui, olha, eu não teria coragem de fazer agora essa live. Então hoje você não é uma pessoa confiante. Mas você precisa fingir até se transformar nessa pessoa confiante. Quando eu entendi isso, o meu jogo virou na comunicação. Porque eu era uma pessoa extremamente tímida, travada, não conseguia falar em público. Era impossível fazer essa live aqui para vocês agora. E quando eu entendi que eu precisava fingir até me transformar, era o seguinte, o que o Rony quer? O que o Rony quer se transformar? Eu quero me transformar num bom comunicador. O meu sonho era me comunicar de uma forma que eu não perdesse as minhas ideias, que eu tivesse autoconfiança para falar para 5, 10, 20 mil pessoas.
E quando eu via pessoas se comunicando bem, eu sonhava, turma, eu era adolescente, criança, e eu via pessoas se comunicando bem e era meu sonho subir num palco ou então ir para algum evento e não ter medo de falar. É o sonho de vocês esse aqui? Rony, eu admiro e tenho um sonho, sim, de falar bem em público. Era o meu. E hoje eu digo que eu falo bem em público. Não tenho esse medo. E como esse era o meu sonho, eu busquei aquilo até me transformar. Só que o Rony do passado tinha muito medo. E a minha trava não me permitia me comunicar bem. Se eu ficasse focando no que eu tinha no momento, eu não conseguiria me tornar um bom comunicador. E esse é o problema da maioria das pessoas. Elas focam tanto no agora, elas focam tanto no que são agora, nas poucas ferramentas que tem agora, que ela não busca a transformação. O jogo dos bons comunicadores é que eles têm uma mentalidade de que já olham para frente. Eles olham para frente e pensam assim, eu já sou um bom comunicador lá na frente, então agora eu vou só batalhar para conseguir isso. Anota essa frase aí que ela é espetacular. Já ouviram falar assim, o não você já tem, corre atrás do sim. Já ouviram falar sobre isso? Quem já ouviu aqui? Me diz aí. Rony, já ouvi essa frase. O não você já tem, corra atrás do sim. O não você já tem, corra atrás do sim. Me diz aí, quem já ouviu isso? Vou beber uma água enquanto isso aqui. Eu já ouvi, professor? Quem já ouviu? Eu? Isso aí, Rogério. Olha a mudança que você vai ter agora. Rogério, Martim, pessoal aqui, Moisés. Fala, Moisés. Olha a mudança que você vai ter agora. Muda essa frase. Porque um pouquinho ela ainda está no negativo. O não você já tem, busca atrás do sim. Faz o seguinte. O sim, Rogéria, o sim você já tem. Você só vai em busca dele. Em algum lugar, em alguma pessoa, em alguma oportunidade, o seu sim já está lá. Vê se isso não é uma mudança de chave para você. O sim eu já tenho, galera. Não é o não. Quando você pensa assim, o não eu já tenho. Putz, então eu tenho vários não. Aí eu vou encontrar um sim, que é uma agulha no palheiro. Não, o sim você já tem. Você só precisa conectar pessoas, conectar ambientes, conectar a sua mentalidade para alcançar esse sim, porque o sim você já tem. Quando você pensa dessa forma é diferente. Então, Rogério, Lohane, a galera aqui, quando você pensa o seguinte, o sim para ser um bom comunicador eu já tenho. O comunicador ideal, Rony, ele já está lá na frente. Ele já existe. Eu só preciso passar por etapas, processos para chegar até lá. Tá fazendo sentido? Para mim estourou minha cabeça quando eu soube disso. O sim eu já tenho. E aí você começa a correr atrás desse sim, faz os processos, respeita o tripé. Qual é o tripé dos bons comunicadores? Meus alunos já sabem. O tripé dos melhores comunicadores. Disciplina, prática constante, tolerância ao processo. Anota isso aí. Disciplina, prática constante, tolerância ao processo. Quando eu tenho disciplina, eu faço mesmo naqueles dias que eu não estou bem. Eu faço mesmo naqueles dias que eu não quero. Eu repito, melhoro a minha comunicação, eu faço as atividades, eu exercito a minha oratória. Prática constante, se você não repete constantemente algo, dificilmente seu cérebro internaliza. Você não fica bom naquilo que você não repete. Por que eu estou fazendo essa live aqui com vocês agora? Porque eu quero ficar cada vez melhor em lives. Porque eu quero ficar cada vez melhor na exposição pública no digital. Por isso que eu faço essas lives também. Além de entregar um excelente conteúdo para vocês, eu ainda me transformo. É uma via de mão dupla. E é assim que funciona o mundo. Eu faço uma coisa que reverbera para você e volta para mim. Então você não vai ficar bom naquilo que você não repete. Rony, eu não tenho coragem que você tem agora de fazer a live. Grava o vídeo só para você. Faz uma live fake. Sabia que você tem a oportunidade de fazer live fake aqui? Você consegue fazer uma live só para você, sem colocar ninguém. Faz o teste. Repete, você não fica bom sem repetir. E o último, tolerância. Se você não tem tolerância com você e com o seu processo,
não vai dar bom. Não vai dar bom. Oi, Luana, seja muito bem-vinda. Live aqui do nada. Então, se você quer aprender sobre comunicação oratória, já vai entrando. Turma, não vai dar bom para você se você não tem tolerância ao processo. Sabe por quê? Eu já tive muitos alunos, infelizmente, que desistiram no meio do processo. A pessoa passou 15, 20 anos da vida ignorando a comunicação e ela queria resolver isso em uma semana. Vamos lá, como é que você vai resolver um problema de 15 anos em uma semana? Infelizmente, do jeito que é a internet, que está prometendo um monte de coisa em um dia, 2 dias, a pessoa fica assim, eu comecei a estudar hoje oratória, já não senti diferença, eu vou largar porque isso não é para mim. Para com isso, pelo amor de Deus. Não me vem com esse papo. Infelizmente, muitos alunos desistiram no meio do caminho porque eles queriam um resultado imediato. Tem pontos na oratória, tem técnicas que você consegue aplicar no dia seguinte? Tem, meus alunos aqui já sabem disso. Tem técnicas que os meus alunos aprendem comigo em um dia que ela já consegue replicar isso no trabalho. Existe sim. Agora tem outros pontos na sua comunicação que você vai levar mais tempo. Não precisa ser 15 nem 20 anos, não é isso que eu estou dizendo. Mas vai levar às vezes 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 6 meses. E você precisa ter tolerância com o processo. Se eu não tivesse tolerância com o meu processo, turma, eu não seria professor de oratória, jamais. Porque eu levei muito tempo, como eu não tinha dinheiro para pagar mentor, como eu não fazia ideia do que era oratória, eu só ia metendo a cara e fazendo. Mas eu errei demais, errei muito, cometi muita gafe, esquecia conteúdo, eu pensava que ia falar uma coisa, falava outra, a minha linguagem corporal não era nada condizente com aquilo que eu transmitia para as pessoas. Só que eu fui tendo tolerância, no início eu não tinha. No início me deu vontade de largar de mão e falar assim, oratória não é para mim. Isso não é para mim. É dom. Se você nasce com isso, já era o que eu pensava e não é. E sabe quando foi que isso se quebrou em mim? Quando eu comecei a ouvir de pessoas que eu admirava na comunicação, elas falando que não tinham o talento de se comunicar, que eram tímidas, travadas, introvertidas, ansiosas. E eu fico, não é possível. Não é possível. Como é que essa pessoa diz que ela era tímida, ansiosa e ela fala desse jeito, conquista multidões? Eu não acreditava. Aí depois que eu olhei, caramba, todas elas têm esse ponto em comum. E você sabia que a maioria dos grandes comunicadores no mundo, eles são introvertidos? Não são extrovertidos? Obama é introvertido. Caramba, Obama é introvertido. O Obama é introvertido. Fala, Miriam! O Obama é introvertido. Grandes comunicadores são introvertidos. Mas como é que eles se comunicam bem, então? Porque isso não tem nada a ver com dom. Isso tem a ver com prática constante, disciplina, prática constante, tolerância ao processo. Se você não tem tolerância ao processo de desenvolver a sua oratória, esquece. Eu não estou com o artigo aqui agora, pessoal. Mas eu li um artigo de um psicólogo. Ele é psicólogo nos Estados Unidos. E vocês sabiam que ele colocou no artigo, o estudo dele, era de que a oratória, ela não é apenas uma habilidade de soft skills. Já ouviram falar sobre isso? Soft skills é quando você tem habilidade comportamental. Ela não é apenas uma soft skill, ela é uma hard skill. O que é hard skill? Habilidade técnica. Não tem habilidade técnica de você escrever no computador, a habilidade técnica de você mexer em planilhas. A oratória também é uma habilidade técnica. Porque no momento que você aprende a técnica, você consegue aplicar e consegue desenvolver sua oratória, isso é uma técnica. Então não fica achando que você precisa nascer com o dom da comunicação. Você só precisa estar disposto, disposta a praticar. Anota esse ponto. Daqui 6 meses, eu fazendo live diversas vezes aqui, ou na outra rede, daqui 6 meses você vai abrir uma outra live minha. Não vai ser esse Rony aqui. Não vai ser esse Rony. E graças a Deus, vai ser um outro professor, um outro Rony. Um Rony mais desenvolvido, um Rony ainda mais solto, leve aqui para falar. Porque a prática, a tolerância com o meu processo vai me tornar um bom comunicador. E aí eu vou melhorando, adquirindo mais aluno, vendendo mais
mandando mais a minha mensagem para novas pessoas e eu vou melhorando. Se você não estiver disposta ou disposto a fazer o que eu estou fazendo agora, esquece. Não adianta eu falar assim para você, eu vou pegar aqui, eu pego um livro desse aqui, por exemplo, o nome desse livro, Como Conversar com Qualquer Pessoa. Já uma dica para vocês, como conversar com qualquer pessoa. Eu leio ele todinho. Nossa, faço anotações, tudo mais, aí eu guardo ele. Coloco de volta. E não faço nada. Não, mas eu aprendi o conteúdo. Eu já sei conversar com qualquer pessoa porque eu tenho bom conteúdo. Eu li tudinho. Me diz aí, vai funcionar isso? Não funciona. Você precisa aplicar. Lê o livro, pensa no seguinte, na próxima conversa que eu for ali no mercado, ou numa próxima conversa que eu tiver com algum colega de trabalho, como é que eu posso aplicar a técnica que eu acabei de ler? Você não fica bom em oratória, você não fica bom em se comunicar sem se jogar, sem se lançar. O que você pode fazer essa semana para se expor? O que você pode fazer essa semana para conversar com alguém e melhorar sua oratória? É isso que vai mudar o seu jogo. Essa sua disposição para fazer. Faria sentido eu dizer agora para vocês assim, pessoal, vamos aprender a nadar? Eu vou ensinar vocês a nadarem. Vocês só precisam ler 30 livros de natação e você será o Michael Phelps. Quem acreditaria nisso aqui? Se você ler 30 livros, você vai nadar melhor que Michael Phelps. Você acredita nisso? Sem cair na água? Conversa. Se eu pego uma pessoa que tem ali 30 livros e tem o fulaninho de tal, que ele cai todo santo dia na água, ele não sabia nem nadar, mas ele começou a cair na água todo santo dia. E o outro lá todo santo dia. Teoria da natação, teoria da movimentação, articular dos músculos. Ele tá lendo tudo. Até chutei isso aqui, tá? E o outro só tá caindo na água todo dia. Daqui 1 ano, quem vai ser melhor nadando? Me responde aí. O Joãozinho, que cai todo dia na água, ou o fulaninho que está lendo o livro todo dia? Então, na oratória é a mesma coisa. Livros podem te ajudar? Teoria pode te ajudar? Pode te orientar, você pode saber como se portar, como conversar. Só que se você não cair na arena, esquece. Você não vai ser um bom comunicador. Olha o tanto de assunto que tem aqui, hein, pessoal? Eu vou fechar aqui até meio-dia, pode ser? Tem gente que já está almoçando, tem gente que vai voltar para o trabalho. Quem puder, fica aí comigo. Quem não conseguir, tudo bem. Mas outro ponto que eu vou trazer aqui para vocês. Já falei sobre fingir até se transformar. Comunicação interna para você cuidar de você. Essa é a mentalidade de um bom orador. E o terceiro ponto, ousadia. Já encaixa um pouco do que eu acabei de falar aqui. Você se considera uma pessoa ousada? Fala a verdade para mim. Você se considera uma pessoa ousada? Você toma decisões com ousadia? Esse é um critério fundamental de comunicadores excelentes. Eles não possuem 100% de coragem. Eles abraçam a ousadia. Anota isso, abraçar a ousadia. Em diversos momentos que eu falei em público, pessoal, eu não tinha 100% da certeza, nunca. 100% de confiança? Coragem? Não tinha 100% de coragem. Mas eu tinha 1000% de ousadia. E basta. Se você buscar agora uma lista de 100 melhores comunicadores do mundo, você vai encontrar na vida dessas pessoas a ousadia. Se você não tem ousadia, esquece. E agora anota esse tapa, porque foi esse tapa que transformou a minha vida. Eu já disse para vocês, eu era muito tímido. Eu fugia da escola na hora de falar a presença. Não sei, eu já contei isso aqui para alguns, mas vou repetir de novo. Vou falar aqui outra vez. No ensino fundamental, em alguns momentos do ensino médio, quando era o momento da chamada, sabe que o professor chama a lista lá, fulano, ciclano, presente, professor, presente, professor. Eu arranjava desculpa, eu ia ao banheiro para não responder presente. Eu sempre dava um jeito de fugir de fininho, ficar no banheiro trancado até o professor fazer a lista de chamada. E aí, às vezes, o pessoal não entendia. Nossa, Rony, mas você é dedicado. Como é que você está com essas faltas aqui se você foi para a escola?
É porque eu fugia, eu não conseguia dizer presente. Vinha uma palpitação, um taquicardia, o meu coração ficava acelerado, eu ficava trêmulo, gaguejando. E eu gaguejava para falar um simples presente, professor. E eu tinha que treinar em casa. Presente, professor. Presente, professor. E quando chegava lá, eu não falava. Esse era o meu nível. Eu não era ousado. Até receber um tapa. Anota esse tapa aí. Timidez empobrece. Eu vou fazer essa pausa dramática para você segurar o soco aí. Timidez empobrece. Sentiu? Se você é tímido, tímida, se você não tem ousadia, você vai permanecer no mesmo lugar de sempre. Porque a timidez empobrece. A timidez empobrece seus relacionamentos, a timidez empobrece a sua vida financeira, a timidez empobrece a sua vida profissional, porque você perde oportunidades incríveis para pessoas que sabem menos que você. Você perde a oportunidade de se relacionar com o amor da sua vida, porque você não tem a ousadia de dizer um oi para a pessoa. Timidez empobrece. Falta de ousadia empobrece. Eu fiquei até com os olhos agora um pouco marejados. Não tem... É porque eu tô lembrando de mim. Deu até uma vontade aqui de chorar um pouco só de lembrar de tanta oportunidade que eu perdi porque eu não fui ousado na minha vida. Perdi oportunidade de relacionamentos incríveis na minha vida pela falta de ousadia, turma. E quando eu entendi que bons comunicadores, eles têm ousadia na vida, que não é 100% de coragem, esquece isso, nem sempre você vai ter coragem. É ousadia mesmo, é ir fazer apesar desse medo. Enquanto você permitir que a timidez ela avance na sua vida, essa trava de falar em público avance na sua vida, você vai perder oportunidade. Por favor, eu não quero que você perca oportunidade mais. Eu não quero que a sua vida seja recheada de perdas. Você olha para trás e fala assim, putz, quanta coisa eu perdi, quanta coisa eu poderia ter aproveitado, vivido, experienciado. Mas eu não fui ousada, eu não fui ousado para fazer isso. E aí quando eu ouvi, Rony, timidez empobrece. Você quer ser pobre? E quando eu falo pobre, eu não estou falando só de dinheiro não, tá? Pobreza de espírito. Você quer ser pobre, Rony? Pro resto da sua vida? Não. Então, cara, vai ser ousado. Ah, eu me inscrevi em curso de teatro, comecei a fazer teatro. Eu fui desde uma planta que não falava nada em cima do palco, até ter um personagem que falava alguma coisa. Comecei a fazer curso de oratória, me desenvolver, conversar com as pessoas, para ser hoje o que eu sou. Porque eu bati na cara e falei que eu quero ser ousado. Se você sair dessa live hoje com essa mensagem, ousadia, eu preciso ser ousado para ser um bom comunicador. Cara, de verdade, para mim, se você sair daqui dessa live com isso, já valeu. Eu preciso de ousadia. E eu até anotei um ponto aqui, ó. Ousadia vale mais que técnica ou coragem. Escreve isso. Ousadia vale mais que técnica ou coragem. E pra gente fechar essa ideia da ousadia, isso aí, Ká. A Ká, que ela foi minha aluna, ela vive isso que eu tô falando, viu? Te parabenizar aqui nessa live, Ká. A Kaline, ela vive isso que eu tô falando. Ela é uma garota ousada, passou por diversas dificuldades emocionais na vida, mas ela falou, quer saber? Eu não vou me limitar a isso. Já palestrou, já treinou na empresa dela, tá conseguindo a oportunidade, porque ela abraçou isso, é ousadia, cara, é ousadia, não tem outra saída, não. Não espere coragem, vá na ousadia. Eu vou contar aqui pra gente fechar essa ideia. Quem já trabalhou com venda aqui de porta em porta? Quem já trabalhou com venda direta? Eu trabalhei um bom tempo com venda de porta em porta. E eu vendia livro, gente. Coisa boa. Eu vou tirar print agora aqui, ó. Peraí. Eu tirei print, cá. Eu vou te dar uma notícia. Fui promovida. Deva ao seu curso. Show! Show. Ganhei meu sábado agora aqui.
foi promovida pela ousadia, por ela usar as técnicas de oratória. É assim que eu gosto de ver. Eu já te disse, o seu sucesso é o meu, Kaline. O seu sucesso é o meu. Show, show. Tô feliz, viu? Já vou te mandar no direct lá uns parabéns também. Até tirei print que eu vou usar isso daqui. Feliz demais. Contar aqui pra vocês. Eu já fui vendedor de porta em porta e eu vendia livros. E galera, vender livro no Brasil, pelo amor de Deus, vocês sabem que brasileiro não lê muito. E eu ainda vendia livro de saúde. Piorou, né? Saúde e leitura. O pessoal não liga muito pra isso. Aí eu vendia de porta em porta. Só que eu usava algumas revistinhas bem baratinhas que eram R$10. Essas revistinhas eu vendia para poder curtir o meu almoço no dia. Porque eu ficava pegando sol dia e noite, vendendo, batendo de porta em porta, conversando com as pessoas e vendendo os livros. Mas quando faltava ali 30 minutos para o almoço, por exemplo, uma hora dessa, 11h43, eu já estava saindo de algum atendimento e eu ia para a rua vender revista para poder conseguir o almoço do dia. E uma vez eu estava trabalhando no domingo. Imagina, um jovenzinho vendendo livro num domingo, onde todo mundo está com a família reunindo, ninguém quer vendedor enchendo o saco da pessoa, e eu estava lá vendendo. E quando eu estava chegando a hora do almoço, eu bebi uma água aqui. Hidratem sempre a voz, viu? Quando chegou a hora do almoço, pessoal, domingão, eu não tinha vendido nada. Inclusive as revistas, não tinha vendido nada. Ofereci as revistas, já estava faltando poucos minutos para bater meio-dia, a fome já estava apertando e eu agi com ousadia. Sabe o que aconteceu? Eu olhei na minha frente e tinha um bar. O bar estava cheio, já tinha uma galera que já estava meio passada já, sabe? Já estava mais para lá do que para cá. E eu falei, quer saber? É a única oportunidade que eu tenho. Se eu não for usado agora, eu não vou comer. Eu preciso me alimentar. Eu olhei para o bar, respirei fundo, fui lá no meio, puxei minhas revistinhas de saúde e fiz um pitch de venda. Na época, como eu era estudante, eu falei, pessoal, estou aqui neste exato momento para oferecer uma oportunidade para vocês. Além de cuidar da saúde, imagina, eu estava vendendo uma revista de saúde dentro de um bar. Mas vamos lá, ousadia, ousadia. Eu fiz meu pitch de venda, me apresentei como estudante, eu falei, olha, você comprando uma revistinha dessa, você já faz parte do meu sucesso para conquistar o meu diploma. Confiança. Primeira situação, eu terminei meu pitch de venda e ficou um silêncio eterno. Vai lá, Luana. Tchau, tchau. Perfeito, manda uma mensagem lá para mim no direct que eu te falo mais do meu curso, tá bom? E aí, pessoal, em que ponto eu tava? Na revista. Fui na ousadia. Quando eu terminei o pitch de venda, ficou aquele silêncio, sabe? Todo mundo me olhando assim. Sério mesmo que esse moleque fez isso? Ficou no meio do bar, falou alto e vendeu uma revista de saúde. Ficou aquele silêncio eterno quando eu já ia embora, porque eu pensei assim, vixe, ninguém vai comprar. Aí uma pessoa bem perto de mim, já tava meio pra lá já, bem bêbado, puxou a carteira e falou assim, quer saber, eu gastei hoje muito dinheiro bebendo com algo que não faz bem pra mim, eu vou te ajudar. E, gente, ele puxou a carteira, aí outras pessoas começaram a puxar a carteira. E eu vendi várias revistinhas de saúde dentro de um bar. Por quê? Ousadia. Tá vendo o que a ousadia faz por você? Eu não tava com 100% de coragem. Então seja ousado e as coisas vão acontecer. Eu já vou fechar essa live aqui. Tinha um outro ponto que eu queria comentar com vocês, que eram as 3 percepções. A gente pode deixar isso para uma outra live. Gostei muito de estar aqui com vocês. Mas as 3 percepções, alguns alunos já conhecem também, são percepção sobre pessoa, percepção de ambiente e percepção sobre si mesmo. Essas 3 percepções te prejudicam de falar bem em público. E bons comunicadores têm essas 3 percepções ajustadas. Percepção de pessoa. Como você percebe os outros, se você pensa que o outro está te julgando o tempo inteiro, isso vai afetar a sua comunicação. Percepção de ambiente. Se você sente que o ambiente não é para você, que ele é hostil, que você não deveria estar ali, isso modela a sua comunicação também. E percepção sobre si mesmo. A forma como você se enxerga é a forma como você
transmite isso para os outros. Se você se enxerga de maneira ruim, negativa, que não consegue, que não é para você, isso vai acontecer. Tem até uma passagem bíblica que diz, assim como o homem pensa sobre si, assim ele é. E o Henry Ford, ele também fala assim, o dono mesmo dos carros da Ford. Se você acha que vai conseguir, se você acha que não vai, nas duas hipóteses aqui, ó, se eu acho que eu vou conseguir, se acho que não, nessas duas hipóteses você está certo. Dói, né? Mas é a verdade. Só agora que consegui entrar na live. Ô Rose, tudo bem? Sinta-se bem-vindo. Estou fechando aqui. Saudades das suas aulas. Rose também é uma pessoa ousada. A Rose é uma das alunas assim que eu mais lembro da ousadia dela. Ela ia e fazia mesmo sem ter tanta coragem. Ela ia na ousadia e já conquistou muita coisa também, que eu sei disso. Eu sei que você já conquistou muita coisa na sua comunicação, Rose, por causa da sua ousadia. Você é um exemplo. Eu sempre te uso como um exemplo também. Então cuidem desses pontos. Vamos revisar a live de hoje? Pra gente fechar aqui, que tem gente que já vai voltar pro trabalho. Outra coisa, vocês querem que eu faça mais lives dessa daqui? E qual é um horário interessante para vocês? Fala aí pra mim. Pela noite agora, eu só vou conseguir ou segunda ou terça. Já vou começar uma nova turma. Agora quarta, quinta não dá. Eu posso conseguir na segunda-feira ou na terça-feira. Vocês conseguem estar aqui pela noite, na segunda ou terça, pra gente fazer essas lives, bater esse papo, responder perguntas? Me diz aí. Faz sim, prof, à noite, umas 20 horas. Show, é um horário realmente melhor. Até 7h30 a galera ainda tá na correria do trabalho. Aí eu trago assuntos bem interessantes. Posso abrir também para perguntas no final, se vocês quiserem. Aí eu vou só decidir se vai ser numa segunda ou numa terça. É bem provável que vai ser numa segunda, tá? Aí a gente faz umas 8 horas da noite. Show, segunda-feira, já estou respondendo aqui. Outra dica de oratória, conheça seu público. Não adianta eu colocar na minha cabeça o dia, a hora, o curso que eu quero fazer ou o quê. Pensa no público, pergunta para o público, pergunta para eles. O público gosta de te ajudar. Rony, eu quero algo assim, eu quero uma técnica assada, eu quero um evento tal. O público te responde. Então a gente já está definindo aqui, ó, segunda-feira, 20 horas. Vou até anotar na minha agenda, segunda-feira, 20 horas, o compromisso com vocês. Fico feliz, Rose. Eu gosto quando o aluno fala isso pra mim, sabe? E sabe uma coisa que eu gosto muito de fazer também? Eu gosto que um aluno meu antigo veja uma aula minha agora, uma live minha agora. Por quê? Ela vai notar que eu tô diferente. Nossa, o Rony mudou. O Rony tem alguma coisa que já mudou. E eu gosto de ouvir isso. Porque essa deve ser a mentalidade de bons comunicadores. Você tem que ser melhor. A Rose que me viu algum tempo atrás, eu já sou diferente, já estou melhor, já estou evoluindo. Eu mesmo como profissional estou evoluindo. Já pensou se daqui a um tempo a Rose olha para mim e fala assim, o Rony tá o mesmo, que legal. Não tá legal não, não tá nada bom. Eu quero ser totalmente diferente daquele Rony que a Rose conheceu há um bom tempo atrás, só que melhor. Então tenha sempre essa mentalidade, viu pessoal? Melhor, eu quero ser cada vez melhor, melhorar minha comunicação, meu desenvolvimento, desenvoltura. É isso que você tem que pensar. Vamos revisar a live de hoje? Eu já vou colocar aqui para vocês, ó. Segunda-feira, 20 horas, pode ser então? Aqui no Instagram. Segunda-feira, 20 horas. Eu vou pensar num tema aí para conversar com vocês, ou então se for perguntas e respostas, a gente cria essa interação. Mas eu trago um assunto aqui para vocês. Vamos aqui recapitular. Mentalidade do orador. Trabalhe sua comunicação interna. Se você se enxerga de maneira errada, os outros vão perceber isso. Confiança tem cheiro. Se você não tem confiança em você, as pessoas vão sentir isso. Show, estarei aqui. Então, segunda-feira, 20 horas. Segunda-feira, 20 horas. Eu vou anotar isso no meu caderno. Segundo ponto, as 3 percepções. Vamos revisar aqui. Cuida das suas 3 percepções. Percepção sobre si, percepção sobre os outros e percepção de ambiente. Se você não tiver com essas 3 percepções ajustadas, você não vai ser um bom comunicador. Terceiro, finge até se transformar.
Não finja até conseguir. Consegui, agora eu vou abandonar. Não. Finja até se transformar. Porque quando você se transforma naquilo que você deseja, você sempre vai ter um ponto de melhoria. Sempre vai ter algo a se transformar. E para fechar, ousadia. Quem aqui gostou dessa dica da ousadia? Só me diz aí antes de ir embora. Quem gostou desse conselho da ousadia? E quem quer fazer isso na sua vida de dizer assim, eu serei ousada, eu serei ousado. Para mim hoje, se você pegar esse ponto da ousadia, já valeu a pena. Show, turma? Obrigado pela presença de vocês. Até um próximo encontro, até segunda-feira às 8 horas, que a gente vai bater um papo muito legal aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, 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 tchau. Legal. Já anotem aí. Seu filho adorou? Que legal. Olha só, quantos anos tem seu filho aí? Nossa, fiquei feliz, porque quando a gente incentiva os mais novos a falarem, as crianças, adolescentes. Tchau, pessoal. Até segunda-feira. Então já traz o filhão aí, ó. O Kalel para participar na segunda-feira também. E eu vou abrir para perguntas. Então, faz a sua pergunta que eu vou te ajudar. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tô indo. 11 aninhos. Olha que legal. Show. Fiquei feliz demais, viu? Seu filho já está no caminho certo. Então, tchau, pessoal. Até segunda-feira. Segunda-feira, às 20, tem um encontro marcado aqui com vocês. Fui!